nobres inscritos e espectadores do canal Central HQs, vídeo de mangá de séries finalizadas. Separei dois materiais para vocês, um volume único, que se encerra por si mesmo, e o outro é esse material, Prophecy, que a galera estava realmente instigada para saber como era essa série, me perguntaram bastante. Prophecy, publicado pela JBC, em 3 volumes ao preço de R$ 13,90. Esse aqui é o último volume, como vocês estão vendo, parte 3 de 3. Qual é o mote dessa história? Ela é boa, não é? Tem um final decepcionante, como o Jogo do Rei, que eu falei que a história é muito bem desenvolvida, chega no último volume e dá toda aquela cagada. E esse aqui é uma série boa ou não? Vamos começar aqui falando, e eu vou soltar spoilers, mas vou avisar a hora dos spoilers e vou colocar na descrição do vídeo. Vamos começar então com o mote dessa história. O mote dessa história é o seguinte: tem um grupo chamado Jornal, que é um grupo terrorista, e eles anunciam crimes através de vídeos na internet e eles executam esses crimes. E isso acaba gerando uma repercussão muito grande. Inclusive eles começam a ganhar fãs, porque eles fazem esses vídeos e anunciam esses crimes e executam esses crimes sob a alegação de que eles querem acabar com as mazelas do Japão, com a maldade que está permeando a sociedade japonesa. Então isso acaba tendo um alvoroço muito grande, porque está tendo muitos adeptos e fãs que apoiam essas ações desse grupo terrorista. E quando eu falo grupo, pode ser que eu esteja passando algum spoiler. Por quê? Porque no começo da série, você tem dúvida se é uma pessoa ou se são mais de uma pessoa. E aqui você consegue perceber que na verdade a capa entrega que é um grupo, no caso são 4 pessoas lideradas por uma delas. Aí que acontece a história, galera. Com esse alvoroço todo que ele produz pelos crimes que eles anunciam e executam, a Yoshino lidera o departamento ali de ataques anticibernéticos, começam a investigar eles e captar o modus operandi, né? Porque eles precisam descobrir quem que está fazendo isso e que forma que eles fazem isso. Até descobrem que alguns vídeos são postados de Lan House. E é uma trama muito bem escrita, cara, muito bem feita. Ela traz um suspense para o leitor realmente fica... Porra, cara, que bacana, nossa, bem conduzida a história. Os desenhos são bons, eu vou mostrar um pouco da arte para vocês aqui. É uma arte bem fina, tem uns traços finos. Deixa eu começar pelo final aqui para não correr risco de vocês verem alguma coisa que não possam ver. Vamos colocar mais coisas aqui. Então esse é basicamente o mote da história. Mas o final é bom, o final é ruim? Cara, o final ele não chega a ser um Jogo do Rei. Porque o Jogo do Rei eu acho que para bater aquele final merda vai precisar de muita ruindade. Nesse caso aqui é um final bem mais ou menos, eu diria até um pouco para menos, com relação à ideia do líder do grupo terrorista Jornal. A ideia dele, a motivação dele, sabe, é uma motivação um pouco rasa. Eu sei que na sociedade japonesa esse tipo de motivação até é olhado com orgulho, né? O pride, aquela coisa bacana. Mas, pelos os olhos de nós ocidentais, fica uma coisa um tanto forçada. Mas com relação a esse final ainda, a forma que ele elabora esse final é legal, é bem conduzido, mas a motivação dele não é uma motivação legal, uma motivação convincente, sabe? Não é uma motivação que convence o leitor, mas a trama do final ficou bacana, ficou legal. Então a partir de agora eu vou soltar spoilers, galera. Então se preparem, se você não quer ver, você para agora, depois você retoma no final, conforme a descrição do vídeo ali, que vai ter o momento final do spoiler. A gente tem o líder do grupo aqui, que fez toda a elaboração da trama. Ele é um cara muito inteligente. Não me fugiu o nome dele, também não interessa. O ponto é o seguinte: esses 4 rapazes, eles trabalhavam com um mestre de obras. Eles eram diaristas ali, fazendo construções e tudo mais. Tinha um 5º membro, que é um filipino, e ele veio para o Japão para encontrar o pai dele. Um pai dele que nunca deu bola para ele. A mãe dele teve um caso com esse cidadão japonês, e esse cidadão japonês inclusive mentiu o nome, soube que ela estava grávida e nem deu bola para ele, e então ele tinha o sonho de conhecer o pai biológico dele. No decorrer da história, que é dos 3 volumes, é contada a história deles, eles trabalhando, que é um ambiente um pouco rígido demais, eu diria até um ambiente até de escravidão, meio que com tortura, sabe, com coisas que não é um ambiente salubre nem saudável para se trabalhar. E esse mestre de obras, ele é um cara meio cruel,
o chefe deles, né, do trabalho. E esse chefe aí, ele acaba acarretando a morte desse filipino. Esse filipino, ele acaba morrendo e sem realizar o sonho de encontrar o pai biológico. Aí é que o líder dos caras do Grupo Jornal, que não era o Grupo Jornal ainda, se revolta e acaba atacando esse mestre de obras com uma pá, batem nele e vai passando a pá para os outros membros também matar, porque está todo mundo irado pelo que ele fez com o filipino e acabam matando esse mestre de obras. Então, a motivação do líder é a seguinte: ele simplesmente criou esse grupo e anunciava esses crimes e executava esses crimes para atrair a atenção da polícia, para dar um enterro decente para esses amigos, para esse filipino amigo dele, para que esses amigos tenham os ossos reconhecidos pelo pai, né, faça um reconhecimento dele perante esse cidadão japonês. Então ele quer que a polícia investigue quem é o pai desse filipino que foi morto e que deu um enterro digno para ele e tal. Então essa é a motivação. Eu sei que no Japão pode ser até uma motivação legal, ter o pride, aquela coisa orgulhosa, uma questão de honra, mas para nós ocidentais, ao menos para mim, ela fica um pouco forçada, essa motivação dele, que simplesmente criar todo um tumulto desse para realizar o sonho de um amigo que morreu, de um pai que ele nem conhece, nem sabe onde vai encontrar. E tem vários furos, inclusive o próprio autor, a própria Yoshino, ela vai mencionando, que é a líder da polícia cibernética ali, de ataques anticibernéticos, ela vai mencionando os vários erros que ele cometeu. Ela falou: e se eu não quiser, por exemplo, fazer o reconhecimento, buscar quem é o pai dele, e daí? O que vai acontecer? Mas ela se comove pela ação dele e tal. Então essa motivação ficou fraca. Agora o final ficou bacana porque é o seguinte, o líder do grupo ele se mata. Ele toma um veneno diante das câmeras e tal, eles anunciam que vão cometer suicídio, então ele toma um veneno e os outros quatro fingem que tomam o veneno também. Mas eles não tomam, mas isso é tudo combinado. Por quê? Porque no final das contas ficou como esse líder que acabou morrendo, ele era o cara cruel, o cara malvado, que obrigou os outros membros a participar desses ataques terroristas. Inclusive, os caras mostravam cicatrizes de eventuais torturas que ele teria produzido nesses outros membros. Então, o que aconteceu? Diante do tribunal, os promotores não conseguiram provar que eles realmente agiram de vontade espontânea. Né? Então o que aconteceu? Eles foram obrigados, então as penas que eles pegaram foram penas muito baixas diante de todos os crimes que eles cometeram. Então nessa parte ficou bacana esse final assim, mas a motivação do líder eu achei que ficou devendo bastante, eu achei um pouco fraca. Então galerinha, fim dos spoilers. Como vocês viram, a motivação do grupo, ela é uma motivação um tanto quanto fraca, mas o final foi um final bem elaborado, o próprio autor aponta os vários erros cometidos pelo líder, o que dá uma noção mais de realidade dentro da história. Então eu ainda acho que vale a pena comprar esse mangá, eu acho que é um mangá bom, mas eu acho que o final pecou um pouquinho. Então eu daria para ele uma nota 7.0, ou nota 7, exatamente nota 7 para esse material aqui, Prophecy. Recomendo a compra, é um mangá em 3 volumes, curtinho e que eu acho que vale o dinheiro investido. O outro material que eu separei para comentar é esse aqui, Tsumitsuki, o espírito da culpa. Essa aqui que é a capa bacana, eu diria que essa aqui é outra capa. É do Hiro Yohara, publicação da JBC ao preço de R$13,90, volume único. O autor aqui é o mesmo autor de Another, que foi uma série de suspense e terror, publicada também pela JBC em 4 volumes. Aqui é um volume único, também um material de suspense e terror. Eu vou primeiro mostrar um pouco da arte, que é uma arte bem interessante, uma arte legal. Dá uma vista aqui, uma arte mais escura, mais sombria. Deixa eu mostrar mais um pouco aqui para vocês. Um pouquinho mais para cá, que eu acho que não vai ter problema. Dá uma olhada aqui, galera. Inclusive, tem uma coisa, antes até de eu começar a falar sobre o mote dessa história, não sei se vocês vão captar, mas essa mocinha aqui, cara, não parece a mocinha do Another lá? Eu não tive tempo de pesquisar ou de olhar se é a mesma personagem ou não, mas aquele tapa-olho, inclusive tem uma das capas da JBC. Vamos falar sobre o mote dessa história aqui, se é um bom mangá ou se não é um bom mangá. Vamos falar então sobre a história. O que seria esses Tsumitsuki? Eles são espíritos que se alimentam da culpa e do remorso.
Então pessoas que estão padecendo de culpa, de remorso, eles são atacados por esses espíritos que acabam atrapalhando a vida dessas pessoas, e essas pessoas acabam no final se transformando em monstros que podem prejudicar outras pessoas. Como vocês viram naquela imagem que eu mostrei aqui dos desenhos, tem um monstrão meio aranha e tal. E aparece um personagem chamado Kuroi, e esse personagem ele caça esses espíritos que estão incorporando nas pessoas e prejudicando a vida delas, para que elas não causem maiores danos a terceiros e a ela própria. Então ele tira a vida dessas pessoas. O problema é que é o seguinte, é um mangá de volume único, então cada capítulo é basicamente mostrado uma pessoa que está sofrendo alguma culpa por um motivo explicado na história, e o Kuroi ele vai à caça desse Tsumitsuki, que é esse espírito que se alimenta da culpa e do remorso. Então ele vai trabalhando, então a história ela fica um pouco repetitiva, o que muda é a motivação, a culpa da pessoa a cada capítulo, então não há basicamente um grande desenvolvimento dos personagens. O personagem melhor trabalhado é o próprio Kuroi, que no final é até contado a história, a origem dele e tal, uma origem que ficou legalzinha e tal, mas não é um mangá assim que eu falo pra vocês é porcaria ou que é a melhor coisa do mundo, mas é um mangá que de volume único tem um bom suspense, um bom terror, um bom passatempo. Eu daria para ele uma nota 6,5, eu acho que, e vou falar quando eu dou 6,5, é acima de 6, a minha média para valer a compra é acima de 6. Então se eu estou dando 6,5, é porque vale a compra, tá? Mas daí você vai olhar o seu orçamento, ver se vale a pena ou não, conforme o seu custo-benefício aí que você tem disponível. Então, se eu dou 6,5 é porque eu digo que vale a compra, mas não é uma coisa indispensável, ok? Então fica a dica para vocês desse material de suspense, Tsumitsuki. Ok, galerinha? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, curtam, compartilhem e comentem, galerinha. Um abraço para todo mundo e até mais.